Consagre-se o mundo e espere que um dia o salve um milagre da Virgem Maria. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Caríssimo Padre Rogério Simplício, queridos fiéis da paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Tribobó, da Arquidiocese de Niterói, eu sou Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha, aqui no sul de Minas Gerais. Tenho a grata satisfação de ter sido professor do Padre Rogério Simplício. Ele me convidou para participar desta novena, tratando sobre as aparições de Fátima no Papa Paulo VI e também em São João Paulo II. Foram dois grandes papas dentro da história da Igreja. Vamos iniciar falando um pouco sobre a devoção a Nossa Senhora em Paulo VI, quando ele vai, no ano de 1967, pela primeira vez ao Santuário de Fátima. Portanto, nós estamos aí há 2 anos do término do Concílio Vaticano II. Como vocês devem saber, o Papa Paulo VI ele foi o Papa do diálogo com a cultura, da abertura da Igreja para o mundo. Então, muito preocupado com a situação de paz. Então, ele vai lá, como um peregrino, rezar não somente pela Igreja, mas, sobretudo, também pela paz no mundo. Nós sabemos que a interpretação ou aplicação também do Concílio Vaticano II trouxe muitos rumores e até, em certo sentido, algumas divisões à própria Igreja. Por isso, o Papa Paulo VI fica muito preocupado com essa situação e, ao mesmo tempo, ele vai como um peregrino a Fátima pedir pelo mundo e pela Igreja, e também ele apresenta Lúcia, a irmã Lúcia, que foi uma das videntes, juntamente com Francisco e Jacinta, de Nossa Senhora Aparecida, que também viveu muito enclausurada num convento. Então ele fez questão de apresentar ao mundo a irmã Lúcia, para que assim também as pessoas pudessem conhecer e dar uma certa notoriedade. Então um traço muito interessante observar aí, na visita dele, que ele quis fazer uma renovação da consagração do mundo ao coração imaculado de Maria, que já havia sido feito pelo Papa Pio XII, seu predecessor. Então ele diz uma frase muito interessante: vem aqui com uma primeira intenção, que é aquela de rezar pela Igreja, rezar também pela unidade dos cristãos. Lembremos que foi ele que conduziu, depois da abertura do Concílio Vaticano II em 62, por parte do Papa João XXIII, ele que conduziu até o final, portanto, esse concílio. Esse concílio foi um concílio ecumênico. Por isso ele pede não somente pelos cristãos católicos, aos pés de Nossa Senhora de Fátima, mas também pelos cristãos de outras denominações, pedindo assim pela própria unidade da Igreja. Então essa é a intenção que ele tem, pedindo, claro, pela Igreja Católica e Apostólica também, para que a Igreja pudesse viver esse ardor missionário, esse apostolado, que pudesse se abrir essa dimensão pastoral. Como vocês sabem, o Concílio Vaticano II é um concílio eminentemente pastoral. Então essa pastoral não poderia ser vivida, se não fosse através dessa própria unidade. Por isso ele reza, então, pela unidade da Igreja, e essa unidade que poderia, então, santificar. Vocês sabem também que o próprio Papa Paulo VI, ele que foi que instituiu o Dia Mundial da Paz, nesse mesmo ano de 1967. Hoje, portanto, nós celebramos ainda na nossa liturgia o dia 1º de janeiro, que é o dia chamado Dia Mundial da Paz, dentro da solenidade da Mãe de Deus, que é o título mais antigo que nós damos à Nossa Senhora. Então aí tem uma relação muito profunda desse ano de 67, em que ele visita, portanto, o Santuário de Fátima, pede pela paz o mundo inteiro, e também ele quer fazer com que a Igreja seja esse sinal sacramental de amor, de unidade e de paz para todo o gênero humano. Por isso, ela é chamada, assim, a Rainha da Paz. É um destaque muito interessante que o próprio Papa Paulo VI dá, dizendo, portanto, Nossa Senhora, a Rainha da Paz, e a paz é um dom de Deus, e os homens só serão bons, construtores da paz e da justiça, se entenderem, portanto, essa paz como sendo um dom de Deus. Daí nós passamos para o pontificado, aí muito peculiar, de São João Paulo II. Sobre ele nós poderíamos falar aqui durante o dia inteiro, porque ele muito escreveu, muito vivenciou e muito sinalizou ao mundo em relação
a devoção mariana. Eu diria que todos os papas tinham uma devoção muito especial à Nossa Senhora, mas eu diria que João Paulo II, ele tinha uma devoção muito especial, onde está presente no seu próprio brasão, no início do seu pontificado, em 1978, quando ele é eleito, elevado ao papado, ele quis colocar como lema do seu pontificado totus tuus, ou seja, dedicando totalmente o seu pontificado à Nossa Senhora. Então, no ano de 1981, quando ele sofre o atentado, ele já tinha anteriormente dedicado a sua vida, o seu pontificado, a condução da barca de Pedro, que é a igreja, à Nossa Senhora. Por isso, em 1982, ele faz a primeira visita, depois de ter passado por aquele atentado. E aí é interessante observar que ele vai à Cova da Iria e diz 3 palavras fundamentais que vão explicitar a razão pela qual ele visita esse santuário de Fátima. Serve muito para nós, que temos a devoção à Nossa Senhora, mas muitas vezes não temos essa sensibilidade que São João Paulo II teve em relação ao próprio Deus e as graças que nós recebemos dele por intercessão de sua mãe, Maria Santíssima. Ele fala, estou aqui por 3 motivos. O primeiro é a gratidão, o segundo é a comunhão e o terceiro é a vida. O que significa, portanto, essa gratidão? É o reconhecimento daquilo que nós recebemos de graça, gratuitamente de Deus, sem nós merecermos. Então, muitas graças nós recebemos, mas nem sempre somos capazes de fazer esse reconhecimento da graça. Então, o primeiro passo, a gratidão que nós temos é o próprio dom da vida. Deus nos dá o dom da vida, nos dá também o dom da fé. Mas não para por aí. Mas nós temos que reconhecer que no curso da vida, o Senhor Deus nos concede muitas graças. E só as pessoas humildes, sensíveis, abertas a Deus, é que poderão reconhecer essas várias graças. Então, a primeira graça que ele percebeu é quando ele se volta a esse santuário, e ele quis depor ao coração de Nossa Senhora, como forma de agradecimento, o fato de ela ter salvado a vida, salvado o Papa daquele perigo, daqueles tiros que ele recebeu na praça de São Pedro. E é interessante observar que isso aconteceu no ano de 1981, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, o pontificado de João Paulo II começa e termina com essa devoção explícita à Nossa Senhora. Ele não é um católico ou um religioso que se envergonha da sua fé e, ao mesmo tempo, da sua devoção, porque nós encontramos também muitos católicos que se envergonham da devoção em relação à Nossa Senhora. O próprio Papa Francisco, ele não tem vergonha de explicitar a devoção em relação à Nossa Senhora. E aí, portanto, ele vai se prender ao aspecto, portanto, da mensagem que Nossa Senhora deu aos pastorinhos, Então ele quis mostrar que ele está em comunhão com os videntes e também em comunhão, segunda palavra, dessa trilogia, se podemos falar assim, do São João Paulo II, que é a gratidão, a comunhão e a vida. Ele está ali em comunhão com essa visão, dessa aparição, confirmando essa aparição como devoção pessoal em relação aos pastorinhos, e ao mesmo tempo em comunhão com todos os peregrinos que ali vão para prestar o seu culto à Nossa Senhora, É interessante observar, prestar esse culto à Nossa Senhora. Então ele está em comunhão também com o peregrino. Então ele se diz um Papa peregrino. Pela primeira vez, de todos os papas que foram visitar aí, o Santuário de Fátima, ele fala que é um Papa peregrino. Eu estou aqui convosco como peregrino. Não me vejo simplesmente como um Papa. Ele é o Papa, sim, mas ele está ali como peregrino. Então, o que ele veio fazer ali como peregrino? Os lugares de peregrinação, sobretudo os lugares marianos, santuários, onde nós sentimos a presença de Nossa Senhora em nossa vida. Então, ele vai cantar a misericórdia de Deus. Então, ele fala, louvar a Deus, louvar o Senhor aqui, porque é eterna a sua misericórdia. Ou seja, ele quer cantar a misericórdia de Deus, que é um sentido também de gratidão, e ao mesmo tempo em comunhão com todos os peregrinos que vão ali para agradecer a Nossa Senhora as graças que Deus concedeu por intermédio, por intercessão de sua mãe, Então, na verdade, é como São Paulo fala, nós recebemos aí graça sobre graça. Então, São João Paulo II reconhece isso. Então, uns fragmentos da sua fala, poderia destacar, diz ele, graças ao Senhor que eu não fui aniquilado. E aí depois ele expressa a sua devoção, a Maria Santíssima. Primeiro agradece a Deus, depois a sua mãe, e fala, o rosário, ou seja, o terço, é e permanecerá sempre uma oração de reconhecimento. Por isso nós falamos aí a gratidão, a comunhão, o reconhecimento.
e ao mesmo tempo o sentido da vida, o reconhecimento de amor, de confiança e súplica que todos nós temos que ter, ou seja, uma oração de elevação da igreja à própria mãe da igreja, que é Maria Santíssima, né? Então ele, não poucas vezes, São João Paulo II dizia: o rosário é a minha devoção predileta. Então, por isso o Papa não somente rezava o rosário, mas todas as pessoas com as quais tinham contato com ele gostava de dar o rosário para sinalizar a nossa devoção. Lembremos agora, recentemente, de um padre na Itália que foi infectado com coronavírus, 95 anos, né? Ele cedeu o respirador para um jovem e ali no seu leito, sabendo que ele ia partir, porque já tinha uma idade avançada e fazia parte do grupo de risco, ele segura as mãos em sentido de oração, né? Uma oração vibrante, e assim diz às pessoas assim: rezem o rosário. Você vai partindo para Deus. Ele sabia que ia partir para Deus. Rezem o rosário, rezem o terço. Foi a recomendação que esse sacerdote, muito experiente, né, na vida e também no ministério, deixou para todos nós. Então, assim também era São João Paulo II, era uma das figuras interessantes, quando até ele, nas montanhas, né, nos períodos de férias, quando ele ia para as montanhas do norte da Itália, ele sempre fazia questão de estar em contato com a natureza, louvando ao Deus da natureza, e ao mesmo tempo com o terço na mão. Então, isso era uma devoção pessoal, mas também um estímulo para que todos os fiéis jamais pudessem esquecer, né, dessa devoção. E aí também o que ele vai fazer? Ele vai renovar mais uma vez, como Paulo VI fez também, a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Esse é um traço muito interessante, marcante, que nós podemos observar também em São João Paulo II. E ele faz um chamado a que todos olhemos a Nossa Senhora, né, o seu olhar materno, que nos convoca, na verdade, a uma penitência e a uma conversão. Ou seja, nós só poderemos nos consagrar também a Maria se nós tivermos essa trajetória de busca da santidade, ou seja, que vem através da penitência e da própria conversão. Então ele fala exatamente, esse é o apelo ardente que ele faz a todos os fiéis, quando esses querem se dedicar ou se consagrar também ao coração de Maria. Então ele vê aí também uma das formas para nós combatermos, né, os diversos males presentes no mundo. Então é interessante observar que o João Paulo II, como eu falei, foi um papa tipicamente mariano, ele volta, né, à festa de 2000, no ano 2000, nos dias 12 e 13 de maio, ele volta aí a Portugal, a Cova da Iria, né, a Fátima especificamente, para a cerimônia de beatificação. Ele não mandou nenhum comissário dele, nenhum delegado dele, ele fez questão de ir lá. E aí, nessa cerimônia de beatificação, ele fez questão também de destacar algumas manifestações que Nossa Senhora de Fátima fez aos 12 pastorinhos, especificamente Francisco e Jacinta, porque esses dois é que estavam sendo beatificados, né? Lembremos que Lúcia ainda estava viva nesse período, então ele vai dizer assim: a Santíssima Virgem veio aqui, neste lugar, a Fátima, pedir aos homens para não ofenderem mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Então, ela dizia aos pastorinhos: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Ou seja, é uma oração muito interessante, uma manifestação muito interessante, que expressa, assim, o valor salvífico da oração da igreja. Nós celebramos há pouco tempo a celebração da Paixão do Senhor, e na celebração da Paixão do Senhor, que é aquele único dia em que a igreja não celebra a missa, durante o tríduo pascal, nós observamos que ali tem uma chamada oração universal. E nessa oração universal, nós pedimos por todos, pelos judeus, pelos cristãos católicos, por todos os cristãos que estão também em comunhão conosco. Nós pedimos por aqueles que ainda não acreditam em Deus, pelos pecadores, pelos ateus. Então tem essa dimensão do sacrifício universal de Cristo na cruz, essa dimensão salvífica universal. Quando eu for levado da terra, atrairei todas as coisas a mim, né? Diz muito bem São João no seu Santo Evangelho. Então, o que Nossa Senhora pede, portanto, aos pastorinhos, pede também a nós. Nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade, não se encontraram pessoalmente com Cristo e nem estão assim tão abertas à graça de Cristo. Então elas precisam
exatamente da força orante da igreja, para que a graça de Cristo possa tocar o coração e converter essas pessoas. Veja que é um traço interessante que Nossa Senhora, quando aparece aos pastorinhos, ela não diz uma coisa simplesmente para a vida deles. É um pedido em relação à humanidade. Então não é simplesmente uma visão pessoal, onde a pessoa vai se beneficiar desta visão. Não, ela vai sinalizar, a partir dessa visão de Nossa Senhora de Fátima, aquilo que Deus quer do mundo, e ele revela através de sua mãe nessa experiência da aparição. O que Deus quer? Ele quer a salvação dos homens, ele quer a salvação das almas. Mas para nós termos essa salvação, precisamos, sem dúvida alguma, encontrar esse itinerário que nos leva à salvação. O caminho das bem-aventuranças, o caminho da santidade. É isso, portanto. Aí o Papa vai finalizar com um traço muito interessante, mostrando que todos devem acorrer a esse lugar, que ele fala aqui de uma escola. Fátima acaba sendo uma escola de Nossa Senhora, porque nós sentimos fortemente uma presença mariana quando nós acorremos a esses santuários marianos, né? Para fazer uma experiência de Deus, para também intensificar o nosso itinerário, né? A nossa vocação batismal à santidade, mas aprender também, porque Nossa Senhora nos dá essa fórmula da santidade. Quando nas bodas de Caná ela fala simplesmente, sem retrucar com o seu filho, fazei tudo o que ele vos disser, ali ela nos dá a fórmula da santidade. O caminho para a salvação é o cumprimento, portanto, dos desígnios de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, ela nos ensina. Entrar na escola de Nossa Senhora significa ser um ouvinte atento à palavra do seu Filho Jesus. Ela nos ensina, como ensinou também aos pastorinhos, a fazer tudo aquilo que o seu Filho nos pedir. Então aí está, portanto, o sentido que podemos resumir, né, da devoção desses dois grandes papas da história da Igreja, né, Paulo VI e São João Paulo II. Claro, queremos depois falar do próprio Papa Francisco, que é um Papa que explicita ao mundo a sua devoção a Nossa Senhora, né? Ele faz a oração aos pés de Nossa Senhora, beija a imagem de Nossa Senhora. Na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, ele fazia isso, depois de cada cerimônia, de cada celebração, ele se dirigia à imagem de Nossa Senhora para poder então expressar e sinalizar ao mundo também que predileção, portanto, que devoção especial ele tem em relação à Mãe de Deus, que não pode faltar. Sigamos orando de terço na mão a santa mensagem de reparação. É também assim que eu gostaria de concluir esta fala, né, esta mensagem de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, pedindo então as bênçãos de Deus sobre essa comunidade que se prepara espiritualmente para esta festa de Nossa Senhora de Fátima. Então que Deus possa abençoar o Padre Rogério e todos os fiéis desta comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.